Formação de terapeuta espiritual. Nível: iniciação. Aula 01. Comunidade Espiritual Pai Antônio. Formação de terapeuta espiritual. Nível: iniciação. Aula 01. Unidade 1, Umbanda. Programa: Umbanda Raízes Nascimento Entidades. Umbanda. Umbanda, vocábulo oriundo da língua quimbundo, de Angola, que significa arte de curar, segundo a gramática de Quimbundo, do professor José L. Quintão, citada na obra O que é a Umbanda, de Armando Cavalcanti Bandeira, editora Eco, 1970. Já os autores de vertente esotérica fazem alusão ao sânscrito a partir da junção dos termos Aum e Bandha, o elo de ligação entre os planos divino e terreno. É no contexto, a arte de curar, que a Umbanda será adotada e praticada em nossa comunidade espiritual. Raízes. Umbanda, religião em formação, essencialmente brasileira. Suas origens se baseiam em doutrinas, cultos e rituais de origem africana, ameríndia, europeia. Desenvolve-se e consolida-se num credo apropriado à evolução, temperamento, cultura e anseio do brasileiro. Brasileiro. Retalho de muitas etnias, culturas e credos. As discrepâncias que vemos, estão relacionadas a uma maior ou menor dominância de uma de suas raízes. Mas para se entender corretamente a Umbanda é preciso ter sempre em mente quais são suas raízes e qual a dominância dos segmentos que a inspirarão. É certo e verdadeiro, que muitas práticas de diversos segmentos religiosos foram absorvidas na ritualística umbandista, sem que possamos precisar exatamente quando e de que forma ocorreu, mas isto é visto dentro dos templos com naturalidade. Nascimento. É difícil de precisar o surgimento da Umbanda. Porém, em fins do século XIX, em casas simples e humildes, em ambiente familiar, médiuns começavam a incorporar espíritos que se diziam ex-escravos, índios e crianças, que vinham na intenção de ajudar e orientar os encarnados, mas por preconceito e ignorância, estas manifestações espirituais eram repelidas e rejeitadas, pois vinham de um segmento social composto por analfabetos, pobres, negros e humildes, marginalizados. Sendo assim, eram tratados como espíritos de mortos recentes, de pouca luz e precisavam ser afastados. Gradualmente estas manifestações foram ganhando crédito e hoje se consolida na prática espiritual conhecida como Umbanda. O órgão central de Umbanda,
entidade organizadora, mantenedora, normatizadora, disciplinadora e de onde partem os espíritos, guias e protetores e a filosofia e doutrinas umbandistas. A lei de Pemba localiza-se no plano espiritual, não havendo no plano terreno um órgão que a represente. As federações são entidades que visam os aspectos legais e, dentro do possível, uniformizam os princípios já consagrados pela prática. O conjunto de instruções doutrinárias, a Lei de Pemba, emanadas pelo órgão central e transmitidas pelos guias e protetores, moldam cada agrupamento, centro, tenda, templo, cabana, terreiro, comunidade onde as entidades atuam. Então, temos no plano físico manifestações, que partindo da esfera espiritual nos deixam conhecer, dado nossas limitações, uma imagem parcial de tal organismo, optando por nos deixar seguir nossos padrões de crenças e, em momentos específicos e oportunos, ajuda-nos a obter a iluminação necessária. Thomas Célio Fernandino de Moraes, como precursor de um trabalho umbandista voltado à caridade assistencial, sem cobrança e sem fazer o mal, priorizando o bem, como fundador. Não podemos, contudo, esquecer de João de Camargo Barros, que funda em Sorocaba, São Paulo, a Igreja Negra e Misteriosa da Água Vermelha, a Capela do Senhor do Bonfim. João de Camargo Barros. Sarapuí, São Paulo. 5 de julho de 1858 a 28 de setembro de 1942. Zélio Fernandino de Moraes. São Gonçalo, Rio de Janeiro. 10 de abril de 1891 a 3 de outubro de 75. Neste imóvel, localizado na Rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, Niterói, Rio de Janeiro, iniciou-se a religião de Umbanda, anunciada no dia 16 de novembro de 1908, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Cabana do Pai Antônio. Neste espaço umbandista localizado em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Zélio dava seguimento aos trabalhos caritativos, através do iluminado e querido preto velho Pai Antônio. Igreja Negra e Misteriosa da Água Vermelha. Neste espaço localizado na Rua Barão do Tatuí, 1083, Sorocaba, São Paulo, João de Camargo funda a Igreja do Senhor do Bonfim. Interior da Capela Senhor do Bonfim. A partir das formas já existentes foram se formando diversas variações. Candomblé, de origem nagô e banto, originou-se as religiões mais africanas, Umbanda Omoloco, Umbanda de Pretos Velhos. Doutrina espírita kardecista, Umbanda Branca. Pagelança do Índio Brasileiro, Umbanda de Caboclo. Irmandades de negros criadas nas igrejas católicas, umbandas com marcada influência católica. Esoterismo, umbanda esotérica, umbanda iniciática, entre outras. Esoterismo de Papus, Gerard Anaclet Vincent Incalci. Esoterismo teosófico, Helena Petrovna Blavatsky. Sinárquica, Joseph Alexandre Saint-Yves de Alveidre.
que foram se mesclando e originando diversas correntes ou ramificações da Umbanda com suas próprias doutrinas, ritos, preceitos, cultura e características próprias dentro ou inerentes à prática de seus fundamentos. Hoje a Umbanda abriga um grande número de linhas doutrinárias que absorveram características de outras vertentes espirituais e que guardam laços muito fortes com suas raízes iniciais, mas todas mantêm a mesma essência nos objetivos: prestar a caridade, com humildade, respeito e fé. Outras formas existem, mas não têm uma denominação apropriada. Se diferenciam das outras por vários aspectos peculiares, mas ainda não foram classificadas com um adjetivo apropriado para ser colocado depois da palavra Umbanda. Os fatos históricos e o ritual praticado nos dias de hoje, por si só confirmam as influências das religiões africana, católica, indígena e kardecista na Umbanda. Algumas correntes umbandistas comemoram a data de 15 de novembro de 1908, como a data de fundação da Umbanda, pelos acontecimentos ocorridos com o médium Zélio Fernandino de Moraes na Federação Espírita de Niterói. Entidades. Em tópico específico abordaremos este tema com mais profundidade, mas, na Umbanda, as primeiras entidades a manifestar foram ex-escravos, vovos, vovóstios, tias, pais, nativos, caboclos e cabocas, crianças, meninos e meninas, que se diziam regidos ou encontravam-se sob a proteção, influência ou a serviço de santos católicos ou orixás africanos, vinham da Aruanda, em auxílio aos encarnados, seus protegidos. Hoje temos dois grandes grupos, que são orixás masculinos: Exu, Ogum, Oxóssi, Òmulo, Xangô, Oxalá, Criança, e Beji. Femininos: Oxum, Iansã, Nanã, Imanjá. Guias e protetores: Exu e Pombagira. Caboclo e cabocla. Preto velho e preta velha. Crianças, meninos e meninas. Boiadeiro, marinheiro, ciganos e ciganas. Ê, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira, nossos caminhos
criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Fim. Aula 01. Unidade 1. Próximo encontro aula 02. Unidade 2. A comunidade espiritual Pai Antônio. Fundamentos e objetivos. Espaço físico. Hierarquia, cargos e funções espirituais. Regras de relacionamento.